Olá, eu sou Gabriel Bernays, eu sou orientado pelo professor Tiago Magalhães e pela professora Cíntia Rodrigues, e hoje eu trago um título do trabalho para a apresentação de perfil socioeconômico de pacientes com diagnóstico para Helicobacter pylori em Vitória da Conquista. Contextualizando um pouco sobre a H. pylori, segundo a Organização Mundial de Gastroenterologia, a H. pylori continua a ser o patógeno bacteriano humano mais comum, com talvez metade da população mundial infectada. A gente pode ver isso melhor aqui nesses gráficos, no quais eles trazem a prevalência mundial de H. pylori. E com foco especial aqui no Brasil, a gente pode ver que a prevalência aqui no Brasil está com mais de 70%, ou seja, esse é um patógeno muito comum. E quando essa bactéria ela está desequilibrada, por assim dizer, na relação hospedeiro-bactéria, ela pode trazer alguns malefícios, por assim dizer, para a saúde humana, e isso é de interesse de saúde pública, essa relação. Por isso, o presente trabalho visa estabelecer relações entre a infecção por H. pylori e características econômicas e sociais da população do sudoeste da Bahia. Como metodologia, foi feita a ida nos hospitais aqui da região, os dois maiores hospitais que trabalham com diagnóstico de H. pylori, ambos são hospitais particulares. Foi feito o recrutamento de 90 pacientes no total. Esses pacientes assinaram os termos de autorização que eles precisavam assinar e após isso foi feito o questionário socioeconômico. Como esses pacientes já estavam com suspeita de H. pylori, foi feita a biópsia do estômago e uma parte dessa biópsia foi encaminhada para a pesquisa, que foi feita a PCR e a cultura microbiológica, e após isso tudo, a computação dos dados. Vale ressaltar que a PCR é o padrão ouro do diagnóstico de H. pylori. E como a partir desse diagnóstico com esse diagnóstico foi feito a partir de primers desenhados para os genes que codificam as proteínas ureá e DNA ribossomal 16S. Esses dois genes são muito importantes para a bactéria e caso eles fossem identificados na PCR é porque essa bactéria estaria presente ali. Esses dois primers foram desenhados com a finalidade de diagnóstico e o produto final gerado do primer da ureá foi 116 pares de base e do DNA ribossomal 16S 162 pares de bases. No panorama geral, o diagnóstico dos 90 pacientes, 40 foram negativados para H. pylori e 50 foram positivados para H. pylori. Em relação ao sexo desses pacientes, a gente traz que 22 mulheres e 18 homens foram negativados, maioria que mulheres, e 31 mulheres e 19 homens foram positivados para H. pylori. Ou seja, a maior parte aqui foi de mulheres que batem com os dados da literatura trazidos por Rocha et al. 2021 e Cobo et al. 2021. Em relação à idade dos pacientes, a gente tem que a maior parte dos pacientes positivados ficou entre 31 e 40 anos. A média dos pacientes negativados e dos pacientes positivados ficou em 42 anos, ambas, e isso também bate com dados da literatura de Rocha et al. 2021. Vale ressaltar que eu vou trazer um pouco mais à frente esses dados novamente para a gente fazer uma inter-relação entre eles com relação à união dessas pessoas, como está a união delas. Em relação à etnia dos pacientes, a gente traz que a maioria das pessoas positivadas se auto-identificava como pardo, que também foram dados encontrados por Oliveira et al. 2024 e de Santana et al. 2020. E aqui, em relação ao estado civil, em relação à união dessas pessoas, a gente tem que 29 dessas pessoas positivadas, elas estavam casadas. Também foi dados encontrados por Silva desde 2018 e, segundo o IBGE, a idade de matrimônio vem subindo desde 1974. E hoje essa idade encontra-se entre as idades de 30 e 40 anos, que foi bem as idades que a gente encontrou mais pessoas positivadas. E aqui é como se tivesse uma intercruzação de dados, por assim dizer. A idade das pessoas mais positivadas é também a idade que elas estão casando. Por isso que aqui, tanto a idade lá de 30 a 40 anos, como aqui, essa variável casado, elas estão altas. Em relação à renda da família, a maioria dessas famílias ficou com um salário mínimo, um salário acima de 4 salários mínimos. E aqui vale ressaltar uma característica que foi o público-alvo da nossa pesquisa, que foram em hospitais particulares, que são consequentemente pessoas que têm maiores condições socioeconômicas, por isso que essa variável aqui ficou bem alta, principalmente das pessoas positivas. Igualmente, na fonte de água da habitação, no qual as pessoas que têm maiores condições provavelmente têm água canalizada em casa, da Embasa, assim como rede de esgoto, por isso que os positivados nessas variáveis ficam altos.
E como conclusão, o conhecimento dos grupos mais acometidos pela H. pylori é importante para a quantificação de dados ou resultados epidemiológicos, conhecimentos regional sobre a infecção pela bactéria, impacto e estratégias de manejo clínico. Aqui estão as referências e obrigado pela atenção.